o que vários sites estão falando desde ontem, e a gente aqui nesse canal também chegou a mencionar isso, foi a demissão da Camila Queiroz de Verdades Secretas 2, a demissão dela da Globo, e que isso teria acontecido por causa de exigências que ela teria supostamente feito para permanecer na franquia. O problema é que isso desagradou a Globo, mas não só a Globo, ao autor da novela, o Valcir Carrasco, que já é conhecido por aí por preferir que as suas obras sejam feitas exatamente do jeito que ele escreveu e da maneira que ele determinou. E vamos relembrar as atrizes que também tiveram problemas com Valcir Carrasco e que praticamente não voltaram mais a fazer nenhuma novela dele. Isso é um furo no roteiro, né? Para quem estava imaginando que a Angel estaria de volta em Verdades Secretas 3, né? É um furo no roteiro que ninguém imaginava que ia acontecer. Ninguém pensava que existia essa possibilidade da Globo simplesmente cortar a protagonista da história. Mas é verdade, exatamente isso é verdade. A notícia saiu ontem à tarde, já tem mais de 24 horas e está repercutindo até agora, porque ela, segundo o que a Globo falou, a mensagem que a Globo postou, vai aparecer aí na tela de vocês, foi que eles não gostaram das exigências que ela teria feito. A Globo precisava assinar uma extensão contratual. O que é uma extensão contratual, para quem não está acostumado com o meio? É quando você precisa estender um pouquinho mais aquele contrato que já está em vigor por algum tempo, porque aquela produção que você estava fazendo não ficou pronta dentro daquele prazo que o contrato estabelecia. Então, mesmo que a Globo corresse com o cronograma, eles não tinham como entregar aquela novela na data do dia 10 de novembro e precisaram estender esse prazo para conseguir terminar as gravações. O que foi que aconteceu no caso da Camila Queiroz? Segundo dizem, ela faltou ao trabalho no último dia do contrato dela, alegou que estava com problemas de saúde, chegou com atestado médico. Até ela postou uma foto depois no Instagram dela para provar que ela estava de fato no médico. Quando ela retornou aos estúdios para assinar essa extensão contratual, ela fez algumas exigências. E é o que está aparecendo em todos os sites de notícias de entretenimento e televisão. Ela basicamente queria assegurar a continuidade dela numa eventual terceira temporada dessa novela, o que a Globo ainda não confirma, nem o próprio autor confirma que isso venha a acontecer. Mas é claro que ele deixou o gancho para isso, e ela também exigiu o desfecho de outros personagens, em especial a da Giovanna, interpretada pela Agatha Moreira, que é, na verdade, a principal rival dela dentro da novela. A Camila Queiroz se defendeu. Ela disse que foi surpreendida quando recebeu o roteiro em que o personagem estava completamente diferente daquilo que ela previa e daquilo que havia sido combinado com o autor anteriormente. E ela teria ficado bastante decepcionada quando ela recebeu o script e descobriu que a sua personagem simplesmente teria um final diferente daquele que foi combinado. O final era que a Angel ia morrer. E não é spoiler, porque a gente nem sabe se vai ser isso mesmo que vai acontecer. É mais provável, sim, como ele já fez em várias outras novelas. E a gente já vai chegar nessas histórias. Ainda tinha um outro inconveniente nessa relação da Camila Queiroz com a Globo. No começo agora de 2021, ela recusou uma renovação de contrato e assinou um contrato com a Netflix, onde ela apresenta, junto com o marido, Kleber Toledo, o reality show Casamento às Cegas. O que deixou a situação dela na Globo meio desconfortável. Já era sabido que Verdades Secretas 2 ia ser gravado desde 2019. O
projeto foi adiado em 2020 por causa da pandemia, mas foi retomado esse ano, então já era sabido que essa continuação ia acontecer. Ainda assim, ela criou essa situação desconfortável. Nenhuma empresa gosta disso. Mas mantiveram ela porque ela era a protagonista. O fato é que ela já está fora da novela. Desfalcou o personagem principal e agora ela entrou naquela lista dos atores e atrizes que nunca mais vão trabalhar com Valcir Carrasco. Aliás, dessa lista só teve uma única atriz que conseguiu voltar a trabalhar com ele. Então vamos relembrar alguns dos atores trabalharam com Valcir, que tiveram problemas com Valcir Carrasco e nunca mais trabalharam com ele. Thaís Araújo em Chica da Silva. Em 1996, ela protagonizou essa novela, que seria uma das últimas novelas da Rede Manchete e foi também o último sucesso que a Rede Manchete teve. Thaís Araújo ainda era menor de idade e várias das cenas eróticas que foram pensadas para ela não puderam ser feitas enquanto ela não completasse 18 anos. Quando ela completou 18 anos, cenas eróticas começaram a chegar para ela. E ela reclamou de um momento desagradável ao dizer que o autor Valcir Carrasco tinha escrito uma cena de sexo anal para ela. O próprio autor rebateu, disse que isso não aconteceu e que lamentava a dor que a Thaís Araújo estava sentindo por causa disso, desse acontecido na carreira dela, mas é uma história que a gente não tem de fato como saber quem foi que fez ou quem queria fazer essa cena, se foi o autor, se foi o diretor, que era o Walter Avancini, simplesmente porque o Walter Avancini já morreu. O fato é que isso gerou um estresse muito grande entre ela e o Valcir Carrasco, tanto que a Thaís Araújo nunca mais fez nenhuma novela do Valcir Carrasco. Outra atriz que também teve problemas com o Valcir Carrasco foi a Marina Rui Barbosa, em Amor à Vida, de 2013. A personagem dela ia ter problema de câncer e ela precisaria raspar o cabelo. Aparentemente, isso já havia sido combinado com o autor, mas na hora de fazerem a cena, ela desistiu. Isso teria deixado o autor bastante chateado com a situação e ele resolveu matar a personagem. A morte dela deixou o personagem do Ricardo Tosi sem o menor sentido e a menor função naquela novela. E ela ficou uma noiva fantasma a novela inteira. O resto da novela ela era só uma noiva fantasma. Ela nem chegou ao final da história por causa disso. Outra atriz que também teve problemas com Valcir Carrasco foi a Cláudia Raia, na novela Sete Pecados. A Cláudia Raia é conhecida de todos os autores de televisão porque ela coloca bastante caco na atuação dela, mas tem autores que não gostam disso, que é o Valcir Carrasco. E ela improvisava bastante em cima do texto dele da novela. A vilã que ela interpretava em Sete Pecados morreu e ela nunca mais voltou a trabalhar numa obra do Valcir Carrasco. Outra atriz, e essa sim voltou a trabalhar com Valcir Carrasco, foi a Elizabeth Savala. E foi pela mesma razão da Cláudia Raia. Ela improvisava cacos no texto que ele escrevia para a novela Chocolate com Pimenta. E ela ficou alguns capítulos basicamente sem falar uma única palavra. Ela entrava em cena muda, saia muda, não falava nada. De todas essas atrizes que a gente falou que tiveram problemas com ele, só ela conseguiu reeditar a parceria. A última novela que eles fizeram juntos, se eu não me engano, foi Amor à Vida. É ou não é um furo no roteiro tudo isso que aconteceu? Camila Queiroz, querendo ditar os rumos de um personagem, querendo assegurar a continuidade desse personagem, e no final acabou se dando mal. Pelo que estão dizendo, a culpa não foi dela, foi do empresário dela. A gente ainda vai ver muita coisa acontecer até a gente descobrir de fato quem tá com a razão. Não se esquece de se inscrever no nosso canal clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o seu like também,
porque isso motiva a gente a continuar fazendo esses furos no roteiro e trazendo isso aqui para vocês. Eu vou deixar aí do lado outros vídeos que falam sobre essas pequenas coisas que envolvem a produção de uma novela. E uma playlist falando só sobre novela. A gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro furo no roteiro que a gente encontrar por aí. Tchau!